dos versículos de número 14 ao versículo de número 21, é a conclusão do capítulo de número 3. Diz a Sagrada Escritura: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, eu confesso a vocês que enquanto me preparava para ministrar esta porção relativamente pequena, não é? Tendo em vista os recortes que nós temos trabalhado, eu lembrei muito de um conselho que eu reiteradas vezes dei a um querido irmão, à época um amigo próximo, onde eu sempre dizia para ele: o mensageiro não pode ser maior do que a mensagem. Nunca, nunca, jamais. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso pela grandeza, pela grandiosidade, pela sublimidade do texto que está diante de nós. Essa aqui é a segunda oração de Paulo pelos Efésios. E nessa oração, meus irmãos, existem elementos extremamente grandes do ponto de vista da fé cristã, belos, sublimes. Nós estamos diante praticamente da mística cristã nessa oração que Paulo faz. A grande verdade é que, por vezes, a nossa vida de oração ela fica limitada à nossa visão do que seja o cristianismo e muitas vezes do que seja o próprio Deus para cada um de nós. E essa é uma das razões pelas quais nós precisamos rever a nossa vida de oração, rever a nossa prática de oração, rever a nossa postura, as nossas motivações em oração. Porque nessa noite nós abrimos o texto sagrado na carta aos Efésios e quem escreve é Paulo. E Paulo, ele está preso. Paulo, ele está no cárcere. Essa é uma das cartas da prisão. E é interessante que esse homem, discípulo de Jesus, apóstolo do Senhor Jesus, nessa circunstância, escrevendo à igreja, ele faz essa sublime e desafiadora oração. Isso precisa, e eu peço o auxílio do Senhor, para que a grandeza da verdade contida nesse texto bíblico nos alcance nessa noite, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo me ajude, que o Espírito Santo não permita que eu atrapalhe em nada a grandeza da revelação que está contida nesse texto, nessa porção das Sagradas Escrituras. Versículo de número 14, meus irmãos. Paulo, ele inicia dizendo: por causa disto me ponho de joelhos. Por causa disto. Que causa é essa que faz com que o apóstolo, em escrevendo, em ensinando, pare e ore? A causa, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, ela está vinculada a tudo que o Paulo vem escrevendo. A causa, sem dúvida nenhuma, está vinculada àquilo que ele fala no capítulo de número 1, e foi aqui ministrado pelo Gabriel Cânix, essa beleza dessa salvação, desse plano eterno de Deus, que se manifesta na história com tanta misericórdia, com tanta graça, com tanta
transformação de modelos, com tanta proposta nova para a realidade humana, onde essa obra toda é garantida pelo Espírito, o penhor do Espírito em nós. Paulo diz por essa causa. Que causa é essa? A causa do capítulo 2, dos versículos 1 a 10, que foi ministrado aqui pelo irmão Rodrigo Majeves, que é onde fala dessa misericórdia de Deus que nos alcança individualmente, nos arrancando de um estado de pecado, de morte espiritual, e Deus, em sua rica misericórdia, enxerga em nós a sua vida. Que causa é essa? É a causa da continuidade do texto, e essa foi a mensagem que eu ministrei, onde essa graça ela não apenas fica limitada à experiência individual, mas ela tem um objetivo coletivo, fazendo com que os diferentes se unam em um novo homem, uma nova sociedade, judeus e gentios, que até então separados por uma série de fatores, são unidos por essa obra da graça, e uma nova sociedade, um novo povo, um novo homem, no linguajar de Paulo, nasce como resposta dessa ação, dessa graça. Essa é a causa que Paulo está dizendo. Que causa é essa? A causa do capítulo 3, que foi ministrado aqui pelo Géser Pires, onde esse mistério oculto em Deus, dessa obra que nasce no coração de Deus na eternidade, aonde Paulo declara no versículo de número 10 que agora, pela igreja multiforme sabedoria de Deus, ela vai ser manifesta. E é interessante que não é apenas manifesta aos homens, aos principados, às potestades. O mundo metafísico aprende por meio da obra da graça que é a igreja. Isso é fabuloso. Isso é grande. E Paulo está dizendo por esta causa. Que causa? A causa de ver, como está aqui no versículo de número 13. Paulo diz, olha, eu espero que vocês não desfaleçam nas minhas prisões. Porque no entendimento do apóstolo Paulo, ele está preso, o evangelho não. A circunstância não é favorável para ele, Paulo, mas ele tem a compreensão de que Deus é soberano. Ele é limitado à circunstância, o evangelho não, Deus não, e o seu plano está sendo levado a efeito. Isso é lindo. Paulo está dizendo, por esta causa o que? Me ponho de joelhos. Meus irmãos, os judeus tradicionalmente oravam e oram de pé, com as mãos levantadas, na época do Novo Testamento especialmente. Quando um judeu dobrava o seu joelho, era uma expressão, uma manifestação de profunda contrição, reverência, temor, adoração. E Paulo está dizendo que diante da grandiosidade disso tudo, ele se curva diante de Deus, em oração pela igreja. E é interessante, meus irmãos, que o prisioneiro Paulo está orando pela igreja, e o conteúdo da oração dele é que é surpreendente. O conteúdo da oração de Paulo é que, e essa palavra é minha, é assustador. É assustador para o contexto em que nós vivemos, para a consciência do mundo evangélico atual, para a consciência da igreja brasileira. O conteúdo da oração e da intercessão de Paulo diante dessa circunstância pela igreja, em momento algum, Paulo ele está orando e dizendo, Deus, eu estou preso, mas que nenhum dos irmãos venha cair na prisão. Deus, eu estou sofrendo, mas que a igreja não sofra. Deus, eu estou passando dificuldades, mas que os irmãos não passem. Em momento algum, nós encontramos esse tipo de anseio e de preocupação no coração do apóstolo Paulo. O que é que motiva o coração desse homem? O que é que o coração desse apóstolo de Jesus produz em oração pela igreja? Eu quero ressaltar com vocês, meus irmãos, aproveitando isso, abrindo um parênteses aqui só, para falar a respeito da oração, a prática da oração. O John Stott ele faz uma reflexão muito interessante. Ele diz o seguinte: uma das melhores maneiras de nós descobrirmos os principais anseios e as ambições de um crente é analisar o conteúdo das suas orações e a intensidade com que ele as faz. A oração, ela expressa um desejo. A oração, ela manifesta o anseio mais sincero do coração de cada um de nós. Nós não paramos para orar, falar com Deus por algo e colocar diante de Deus algo que não nos seja importante, valioso.
É blasfemo a ideia de nós pararmos em oração para ficarmos assim gastando tempo com trivialidades. Nós chegamos diante de Deus em oração, entendendo que a oração ela é vital na nossa relação com Deus, e nessa vitalidade relacional eu coloco diante de Deus aquilo que é importante. É assim. De maneira que as nossas petições elas revelam nossas prioridades, nossos anseios, nossa espiritualidade e, tristemente, a consciência que nós temos do Evangelho de Deus. John Stott, ele ainda vai dizer o seguinte: nossa devoção a Deus, as orações, os cânticos, eles são consequências do nosso entendimento, da nossa teologia, da nossa compreensão. Então a forma como eu compreendo Deus, a forma como eu entendo o Evangelho, esse entendimento vai gerar os meus anseios em oração. Esse entendimento vai fazer com que eu cante determinadas canções, pensando que seja isso o Evangelho, porque esse é o meu entendimento. É por isso que em algumas comunidades cristãs cantam-se cânticos profundamente não cristãos e as pessoas dizem aleluia e amém. É por isso que em muitas igrejas pentecostais, em muitas Assembleias de Deus no Brasil, canta-se músicas como Sabor de Mel. Quem te viu na prova e não te ajudou, vai te ver na bênção, vai se arrepender. Você vai estar no palco e ele na plateia, vai ver Jesus brilhando em você. Quer dizer, transformou o Evangelho num revanchismo. E o pior, gera assim um adoecimento relacional, porque nessa convivência, que é para ser uma convivência fraterna, de amor familiar, aí vira assim, todo mundo é rival de todo mundo, é uma guerra de foice no escuro, né? Como no trabalho esses dias alguém brincando diz, como é que se aparta uma briga entre cegos? Alguém diz, de faca não vale, né? Aí ninguém... É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. A igreja brasileira hoje, na sua, infelizmente, maioria, expressa a sua teologia por meio das orações que faz e dos cânticos que entoa. E nós precisamos estar atentos a isso, porque isso é sério. A base da oração de Paulo, diz John Stott, era o seu conhecimento do propósito de Deus. Nós não temos autoridade alguma para orarmos por qualquer coisa que Deus não revelou ser a sua vontade. Nós não temos autoridade para orar por nada que Deus não tenha revelado ser a sua vontade. De maneira que pregação e oração e cânticos devem andar juntos. De maneira que crentes imaturos e irresponsáveis, porque não têm apreciação por saborear a Escritura, se alimentar dela, ser confrontado por ela, ser moldado por ela, são pessoas infantis nas suas orações e, sobretudo, nas suas motivações quando adoram a Deus. Nós não temos a liberdade de orar por aquilo que Deus não nos revelou ser a sua vontade, e a revelação da vontade de Deus está na Escritura. Portanto, desassociar oração e Bíblia é delirar, é perigoso. É perigoso. Ah, mas tem gente tão piedosa, ora tanto, mas assim não gosta muito desse negócio de Bíblia. Esse negócio de Bíblia, estudo bíblico. Não, ele não é muito chegado. Eu vou dizer que ele então é na melhor das hipóteses, um cristão imaturo. Na melhor das hipóteses, um cristão que ainda está vivendo a infantilidade da fé. E na pior das hipóteses é um religiosão. É um camarada que assim, ele está aí dentro da igreja, gostou desse negócio de igreja, porque afinal de contas isso aqui é bom. Esse povo é tudo gente boa, festa de crente é uma maravilha, todo mundo come, conversa, se diverte, não termina em confusão, pelo menos não deve, né? Então, é uma maravilha. E esse povo se ajuda mutuamente, preocupam-se uns com os outros, e tem gente que se acostuma com esse negócio aí. Tem gente que vem à igreja no domingo, não é porque ele de fato está aqui adorando ao Senhor e bendizendo a Deus, ele já está tão acostumado com esse negócio que se ele ficar em casa, o Faustão não tem graça. E aí alguém vai dizer, mas esse condicionamento é ruim? Ele é ruim se for desassociado, sem dúvida nenhuma, de adoração real, de motivação sincera por Deus. Se eu estiver hoje à noite aqui por um mero hábito, por um mero condicionamento,
eu não passo de um animal treinado, condicionado. Eu preciso estar aqui porque sei que na adoração coletiva eu me encontro com Deus e com a família da fé, e nesse encontro a graça de Deus me molda, a graça de Deus me alcança, a graça de Deus me muda, a graça de Deus me confronta, a graça de Deus me cura, a graça de Deus me liberta, a graça de Deus me molda a ser mais parecido com Jesus de Nazaré. Precisamos ter isso muito claro. John Stott ainda diz: é por isso que a leitura da Bíblia e a oração devem caminhar sempre bem juntinhos. É nas Escrituras que Deus revelou a sua vontade, e é na oração que pedimos que Ele a realize. Você quer orar segundo a vontade de Deus? Você tem que conhecer a Bíblia, meu irmão. Você quer orar segundo a vontade de Deus? Você tem que conhecer a Escritura, minha irmã. Essa coisa dos teus sonhos, dos teus anseios, se os teus sonhos e os teus anseios não estão afinados com os sonhos e os anseios de Deus revelados na Escritura, abandone-os. É o tipo de oração que Deus nunca vai responder. É o tipo de oração que Deus nunca vai atender. É a oração dos pedidos baseados no meu desejo, desassociados da Escritura Sagrada. É interessante que no versículo de número 15, Paulo diz: me ponho de joelhos diante do Deus, o Pai, versículo 14 ainda, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Meus irmãos, isso aqui é de um valor doutrinário inimaginável para o tempo em que a gente vive e para a época, sobretudo, que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a construção desse texto, a intenção de Paulo em escrever o versículo de número 15, ela é fabulosa, ela é linda. Perante o Deus e Pai de quem toda a família nos céus e na terra toma o nome, Paulo aqui ele tem a intenção, é a intenção do apóstolo Paulo em escrever esse texto, de dizer que Deus não é apenas Pai, mas também é o único, através de quem toda a paternidade existente recebeu o seu significado e inspiração. Ou seja, Deus é o Pai. Ele é a figura arquétipica, primeira da paternidade. Paternidade, para Paulo, nasce em Deus. Deus é o Pai. Cada um recebe dele sua existência, seu conceito e experiência de paternidade. A paternidade se expressa da seguinte maneira: o nosso nome veio e emergiu, ou melhor, o nosso nome, o nome que nós recebemos do Pai não emergiu de nós, ele veio do alto até nós. Há um Pai, Pai de todos, o único em quem toda a paternidade é vista com perfeição, e que os homens se dirigem quando vêm orar. Nosso conhecimento de Deus é ajudado pela sugestão de que tudo o que de melhor sabemos acerca da paternidade humana é válido, mas se aplica num grau infinitamente superior, maior a Deus em sua relação conosco. Ou seja, Deus é a figura primeira da paternidade. E aqui, meus irmãos, eu preciso ressaltar com a igreja essa noite de que há uma intenção maligna na construção da consciência dessa nova sociedade em que nós vivemos. Há uma clara intenção da ridicularização e do não é desfalecimento, mas do desmanche da figura paterna. Filósofos que o diabo tem levantado ao longo da história, Kafka e tantos outros, que fazem as suas críticas à figura paterna, a desconstrução da figura paterna, fazendo da figura paterna uma figura associada à dominação, totalitarismo, controle, só impingindo sobre a figura paterna figuras extremamente negativas. Essa é uma intenção do diabo, porque o Deus da Escritura se revela como o Pai de todos nós. E também, meus irmãos, de alguma maneira nós somos fruto de uma geração
que, por ser envolta nesse contexto de um intento claramente maligno contra a figura paterna, somos também frutos dessa geração que de alguma maneira sofre esse revés. Nós temos aí os desenhos que essa geração olha. Simpsons, quem é o pai? Bart. Quem é Bart? É um retardado. O Homer é um retardado. É um cabeça vazia. É um atrapalhado. É um trapalhão. É alguém que é conduzido pela família e é amado apesar de quem é. E essa de alguma maneira é a intenção do espírito do mundo em que nós vivemos hoje. Há uma intenção do diabo em desfazer a figura paterna, porque ela tem um significado todo especial no plano de Deus. Meus irmãos, a falta da referência paterna na vida de qualquer um de nós, ela é notada, ela é carregada para o longo da vida, porque Deus, o Pai, estabeleceu que seja assim. Por outro lado, meus irmãos, essa noite eu quero ressaltar também que nós, pais cristãos, precisamos entender que nós não somos os salvadores dos nossos filhos. Não pense que você é o Messias do teu filho e da tua filha. Não é. No máximo, cabe aos pais a educação, os princípios, o treinamento para a vida. Agora, a salvação é algo único e exclusivo que compete a Deus. Guarde isso. Essa é uma frase do pastor Augusto Nicodemos. Nossos filhos são salvos apesar de nós. Eu achei isso maravilhoso. Nossos filhos são salvos apesar de nós. Nenhum de nós, por mais bem intencionado que seja, acertará em tudo. Nós erraremos muito. Não tem curso para ser pai, não tem curso para ser mãe, não é? Nós erramos, às vezes na melhor intenção. Agora saiba que esse combate à figura paterna que nós estamos vivendo é claramente uma intenção maligna, porque Deus, o Pai, assim se revelou. Amém, meus irmãos? Versículo de número 16. Agora Paulo, então, ele vai começar a sua oração. E aqui começa o assombro. O John Stott ele vai dizer assim que essa oração de Paulo são 4 pedidos que ele faz. O John Stott vai dizer que isso aqui é uma escada. Paulo vai subindo uma escada que leva a um lugar alto, mas muito alto. Outros comentaristas dizem o seguinte, que Paulo olhou a altura do monte, não teve medo e subiu lá. Porque é grandioso demais o caminho que Paulo decide seguir em oração, o conteúdo da sua petição, o conteúdo da sua prece a Deus. Versículo de número 16, ele diz: para que segundo as riquezas da sua glória. Ele começa, isso aqui é recorrente na carta, tá, meus irmãos? Riquezas da sua glória, as grandezas da sua glória. Isso aqui é recorrente na carta aos Efésios. Ele vai dizer o seguinte: olha, meus irmãos, porque a glória de Deus não é um atributo, glória não é um atributo de Deus, a glória na verdade é o somatório de todos os seus atributos, né? Então, segundo a riqueza de tudo o que Deus é. Olha que fabuloso isso aqui. Segundo as riquezas da sua glória. Agora vamos subir o primeiro degrau. E olha como é alto isso aqui. Vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. E o versículo de número 17, a primeira parte está associada. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Esse é o primeiro degrau. Ele ora, Paulo preso do Senhor, na cadeia, ora para que a igreja seja fortalecida no homem interior. Meus irmãos, essa expressão, fortalecimento do homem interior, é uma expressão que nós vamos encontrar em outros lugares nas epístolas de Paulo. Coríntios, por exemplo, quando ele diz: ainda que o homem exterior se corrompa, todavia o homem interior se renova cada dia. Essa expressão homem interior está falando da sede das nossas emoções, da nossa vontade, do nosso intelecto, a sede de tudo aquilo que nós somos, a renovação do homem interior, meus irmãos. Eu, estudando esse texto, eu cheguei à conclusão de que renovação do homem interior é o termo neotestamentário para aquilo que hoje nós chamamos de avivamento. Renovação do homem interior. O Lloyd Jones,
que é um anglicano que escreveu sobre avivamento como pouquíssimos pentecostais escreveram, um homem com uma sede de Deus singular. Ele que escreveu, ele pregou 52 domingos sobre avivamento na sua igreja, lá na capela de Westminster. Ele fala sobre avivamento, e talvez essa expressão neotestamentária é a que melhor define avivamento, a renovação do homem interior. No que consiste isso? Porque Paulo está escrevendo para crentes, não é? Paulo está orando pela igreja, Paulo está orando pelos discípulos, pelos salvos, pela comunidade, pela nova sociedade de Deus, o novo homem, não é? Essa comunidade que nasce da fusão de todos. No que consiste isso? Consiste exatamente nesse revigoramento da nossa alegria em servir ao Senhor, da nossa alegria e do nosso prazer em viver com Deus e para Deus. E a renovação do homem interior consiste exatamente nessa obra que é realizada única e exclusivamente por Deus, aonde as nossas motivações elas são milagrosamente alteradas. Aonde um momento como esse, para qualquer outra pessoa que não cristã, é uma perda de tempo horrorosa. Um domingo à noite, um dia de descanso, está dentro de um templo, ouvindo um gordinho de gravata, coisa mais sem sentido. Mas aqueles que são renovados no seu homem interior, às vezes vêm para cá, meio que com todos os reveses da existência, não é? Da caminhada, mas quando chegam aqui e cantam, e estão com os irmãos, e ouvem a palavra, é aquele frescor da alma que só Deus pode proporcionar. Isso é fabuloso. Paulo está dizendo, e o pedido de Paulo é esse, que os irmãos sejam renovados no seu homem interior, sejam fortalecidos, revigorados, e aqui é a minha expressão, e avivados no Senhor. É claro que esse termo hoje ele é um tanto quanto perigoso, né? Porque quando se fala de avivamento, se vê sobre avivamento umas coisas muito estranhas, né? Tem gente que pula, baba, cai no chão, late, tem uns que ficam presos já. Se procurar na internet, tem de tudo, né? A unção da lagartixa, o pessoal fica grudado na parede. É uma loucura, e chamam isso de avivamento. Então, mas isso não tem nada a ver com a Escritura, gente. Essa tropa toda tem que internar, tá? Tem que pegar todo mundo em bando assim e internar. Não tem nada a ver com a Escritura, com o Evangelho. O que Paulo está falando aqui é de esse revigoramento que é produzido pela graça de Deus e que gera de forma sobrenatural. Isso não é uma obra natural, não é uma obra humana. Gera em nós sentimentos que nós não conseguimos explicar, como um deles é o prazer da Sagrada Escritura. A Bíblia vira comida de verdade, vira alimento para a alma. Esse livro nos sustenta de verdade, não é um amuleto. Ele não é um amuleto para ficar aberto lá no Salmo 91, trazendo boas vibrações e impedindo o mal, não. O conteúdo desse livro vira alimento. Eu estar longe da Escritura me dá inquietude. Eu estar longe da Escritura me traz desconforto. Eu sinto falta de algo. Meus irmãos, isso é o quê? É a renovação do homem interior. E Paulo ora para que os irmãos sejam renovados no homem interior. E nós precisamos ser renovados no homem interior. E nós precisamos aprender a orar com Paulo, em chegar diante do Senhor e pedir: Deus, nos renova no nosso homem interior. Quantos de nós enfrentam situações das mais diversas, problemas relacionais, problemas de perseguição, às vezes religiosa, profissional, outros talvez um adolescente que está enfrentando bullying na escola e às vezes até na igreja, nas relações mais superficiais. Às vezes tem gente que fica aí no afã de estar brincando ou sendo engraçado, ele está oprimindo, ele está machucando, ele está maltratando com as observações, entre aspas, engraçadinhas. E isso precisa ser superado exatamente pela renovação do homem interior. É a renovação do homem interior que nos faz prorromper na alma da gente um desejo tão grande por Deus, que apesar de tudo, eu continuo em Deus. E apesar de tudo, eu permaneço em Deus. Paulo, ele vai usar uma outra expressão, e elas não são experiências distintas. Paulo, além da renovação do homem interior, ele vai falar da habitação de Cristo pela fé nos vossos corações.
Na verdade, Paulo ele está falando aqui da intensidade da presença de Deus. Há duas expressões, meus irmãos, no original do Novo Testamento, no grego do Novo Testamento, existem duas expressões gregas para falar de habitação. Tá? Uma delas fala de habitação temporária, que ele já vai ter usado no capítulo 2 e no versículo 19, quando ele fala de peregrinos e forasteiros, não é? Então, a expressão grega é paroikel, que depois deu origem ao termo pároco, tá? Que é exatamente aquela habitação provisória, né? Aquela habitação, é aquele que habita hoje aqui, amanhã lá, e assim sucessivamente. Aqui Paulo usa uma outra expressão grega no Novo Testamento, que é katoikel. E ela significa o quê? Significa habitação permanente. Habitação permanente. O reverendo Henry Moore, ele conclui acerca dessa expressão, do segundo termo, ele diz o seguinte: a palavra que foi escolhida por Paulo, katoikel, é uma palavra que expressamente denota a residência em contraste com o alojamento. A habitação do dono da casa no seu próprio lar em contraste com o viajante que sai do caminho para pernoitar em algum lugar e que no dia seguinte já terá ido embora. O que Paulo está dizendo, que Cristo habite, que você seja de fato morada de Deus. Isso aqui está falando de identificação e do senhorio de Cristo. Porque ninguém chega num hotel e para pensar o seguinte: olha, eu vou mudar a cor da parede desse hotel. Não. Aquilo é uma residência de passagem. Né? Agora em casa não. Em casa a gente olha e diz: não, eu quero assim, porque é a minha casa, é o meu lugar. O que Paulo está falando aqui é exatamente dessa identificação do senhorio de Cristo. A oração de Paulo é que nós sejamos renovados no nosso homem interior e que a habitação, a morada de Cristo seja total, como disse o Abraham Kuyper, que Ele seja Senhor de todo o centímetro quadrado da nossa existência, que Cristo faça de fato morada em nós, que Ele possa estar na sala dos nossos relacionamentos interpessoais, que Ele possa habitar o quarto das nossas relações íntimas, da nossa vida sexual, da nossa pureza, que Ele habite o escritório das nossas negociações. A habitação de Cristo está falando do senhorio de Cristo, da identificação de Cristo conosco, de forma que Ele seja de fato o meu dono e o meu Senhor. Meus irmãos, quando nós vamos na casa de alguém, o que nós dizemos? Quando eu vou visitar o Tobim, ou os Tobim, eu vou lá nos Tobim, não é? Porque essa identificação, a casa da gente, a única pessoa que quebra essa regra, não é? Da identificação da casa com o prédio é o Cânice. Ele é o único que mora no prédio que tem o nome dele. Agora eu vou no Gabriel, aí alguém vai no prédio, né? Não é necessariamente. É o único que quebra a regra. No demais, quando eu vou lá no Pires, vou lá no Géser. Eu estou indo à casa dele, mas eu estou indo encontrá-lo, porque é o lugar dele, é o lugar que traz a identificação dele. E Paulo está dizendo exatamente isso, que na sua oração, olha que coisa maravilhosa, esse é o primeiro degrau, que a igreja seja habitada por Cristo pela fé. Que nós sejamos contemplados como casa de Jesus. Que as pessoas olhem para nós e digam: esse é morada de Jesus. Isso é desafiador, meus irmãos. Isso é desafiador. É alto demais. É alto demais. Mas a vida cristã não nos impõe nada menos do que isso. Segunda oração de Paulo. Segundo pedido na oração de Paulo, está aqui no versículo de número 17, na parte D. Depois ele pedir que sejam renovados no homem interior, que sejam a habitação de Cristo, sejam arraigados e fundados em amor. São duas figuras de linguagem que Paulo usa, uma botânica e outra da arquitetura. Ele vai falar da necessidade de nós sermos arraigados, termos raízes em amor, e da necessidade de nós termos o nosso fundamento em amor. E alguém vai perguntar: mas o que tem a ver raiz com fundamento? A expressão aqui tem a intenção, Paulo tem a intenção de sobrepor a superficialidade. Paulo está falando aqui de firmeza e profundidade. Paulo está dizendo que nós precisamos ser firmes e profundos na nossa vivência de amor.
o preso Paulo está orando pela igreja e pedindo que a igreja seja arraigada e fundamentada, edificada no amor. O amor há de ser o solo em que a vida deles, dos cristãos, dos discípulos, deverá ser plantada. O amor há de ser o fundamento em que a vida deles será edificada. Poderíamos dizer que o amor deles deve ser na prática de natureza tão radical como fundamental, pois estas palavras em português se referem às nossas raízes e aos nossos fundamentos, de maneira que Paulo está dizendo: eu oro para que a igreja viva o amor não de forma epidérmica. Eu oro para que os cristãos se amem de forma radical e fundamental. Eu oro para que as relações na igreja de Cristo, elas sejam de um amor, e Paulo vai usar essa expressão na carta aos Colossenses, de entranháveis afetos. A igreja, meus irmãos, apesar dos pesares e dos desafios, porque a igreja é composta por gente pecadora alcançada pela graça. Se alguém está procurando uma igreja perfeita, se você encontrar, não entre lá, porque você vai estragar, Paulo está orando e está pedindo que o amor dele seja um amor radical, seja um amor verdadeiro. Isso aqui não é um Big Brother. Isso aqui eu não preservo do meu lado e mando para o paredão por afeto ou desafeto, por proximidade ou não. A igreja não é o lugar dos grupinhos e grupetos. A igreja é o lugar da inclusão, é o lugar da graça de Deus. Por meio da igreja, Deus ensina o universo. A igreja, meus irmãos, é o lugar do vem que tem. Vem que tem abraço, vem que tem carinho, vem que tem família. O solitário do mundo tem família na igreja. O angustiado do mundo tem abraço na igreja. O desesperado do mundo tem consolo na igreja. Vem que tem. O problemático tem sua guarida. Aqui é teu lugar, meu irmão. Mas é problemático, não se encaixa em lugar nenhum, até que encontre a igreja do Senhor. Porque quando encontra a igreja, ele tem um lugar bem-vindo. Aliás, está cheio de problemático aqui. Cheio de gente com problema, cheio de gente com uma série de defeitos de fabricação. Isso é igreja, e Paulo diz que as relações da igreja, elas têm que ser relações de amor, de raízes. Fundamento, sólido fundamento, é o amor. Jesus disse que ele será conhecido do mundo, em que o mundo, observando o amor com que nós nos amamos uns aos outros, o amor de Jesus é manifesto. Eles vão me conhecer, eles vão saber do meu amor, se vocês se amarem uns aos outros. De maneira que na igreja nós não podemos aceitar essa coisa de que eu amo tanto o Joãozinho, mas não engulo o Ricardinho. E tem uns ainda com uma certa paganidade, né? Dizem, eu não bato muito. Bate o quê? A gente não está aqui para bater nada, a gente está aqui para se amar. Você tem dificuldade? Bem-vindo. Essa é a escola de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Você tem dificuldade relacional? Porque tem uns que vivem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela sempre Gabriela. Na igreja não. Na igreja você vem torto, cheio de receio, todo desconfiado, e a graça de Deus vai arrancando esse teu colete à prova de bala. Vai te ensinando a amar, vai te ensinando a te relacionar, vai te ensinando a te abrir, vai te ensinando a te dedicar, e vai te ensinando também a receber a dedicação e o cuidado dos irmãos na fé, que é o vínculo da cruz do Calvário. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Paulo, ele vai orar e vai pedir que... Esse é o segundo degrau, não é? Olha só que coisa maravilhosa, a gente está subindo, está ficando alto esse negócio. Se prepare, daqui a pouco tem gente que vai ter vertigem hoje à noite aqui. O terceiro pedido de Paulo, meus irmãos, está aqui no versículo de número 18. Ele diz assim: para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. O terceiro degrau que nós subimos, né, segundo o John Stott, é o degrau do conhecimento do mistério do Evangelho e do amor de Cristo. Porque é interessante que Paulo ele diz assim aqui:
E eu sei que vai haver aqui alguma divergência exegética. Grande parte dos comentaristas vão usar essas expressões, essas dimensões todas e relacioná-las ao amor de Deus. Eu não consigo. Paulo, no versículo de número 18, ele vai dizer assim: compreenderdes com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Ele não diz do quê? Versículo de número 19, ele vai dizer: e conhecer o amor de Deus. Não é o amor de Deus. Essas dimensões que o Paulo fala aqui, largura, comprimento, altura e profundidade, elas lembram muito as expressões que estão no capítulo 2, nos versículos de número 20 a 22, que eu ministrei e se estendeu aquela noite, não deu para trabalhar com mais detalhes nesse texto aqui, quando Paulo diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, do qual todo o edifício bem ajustado, é um edifício vivo, todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados, construídos, erguidos, para a morada de Deus no Espírito. Essa expressão, meus irmãos, eu penso que ela é muito mais coerente com o todo da mensagem, da carta, se nós entendermos aqui o mistério de Deus que Paulo vem pregando, que é o mistério da igreja. Ele está orando e pedindo a Deus que eles entendam a grandiosidade do que é ser igreja, que eles entendam a preciosidade do que é ser esse edifício da graça de Deus, que eles entendam as dimensões grandiosas do que é ser o povo de Deus, do que é ser a igreja. A oração de Paulo é para que os irmãos compreendam o significado da igreja, o significado de fazer parte da igreja, o significado de fazer parte de um plano eterno que Deus determinou, aonde Ele traria e faria a sua graça, manifestaria a sua graça salvadora a todos os homens, grandes e pequenos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, fortes e fracos, bonitos e feios. Deus de todos os homens faria um povo só, e Paulo está orando e dizendo que eles entendam o que é ser igreja. Nós precisamos aprender a orar com o apóstolo Paulo e pedir: Deus, me ensina o que é ser igreja. Quando eu disse para vocês a grandiosidade do texto, é isso. A gente se depara com um texto desse, eu fico me perguntando se essa é a minha experiência, mas independente da minha experiência, essa é a verdade do Evangelho. E eu não posso amoldar o texto bíblico à minha experiência. Eu não poderia chegar hoje à noite aqui e dizer que isto aqui significa qualquer coisa que se encaixa na minha experiência. Jamais! Isso é profanação. Independente de quem eu sou, Davi Sander Soares Pinheiro, filho de Vanderlei Martins Pinheiro e da saudosa Maria Helena Fernandes Soares, independente de quem eu sou, vendido ao pecado, escravo do pecado, salvo por Jesus, eu lhes digo que esse é o plano de Deus para nós, que nós entendamos a grandiosidade do que é ser a família de Deus. Aleluia. Que nós entendamos a preciosidade, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse edifício, o que é ser de fato família de Deus. Versículo de número 19, e juntamente com na esteira que Paulo está pedindo aqui, ele diz: e conhecer o amor de Cristo. Meus irmãos, esse conhecimento aqui não é um conhecimento teórico, esse conhecimento aqui não é um conhecimento apenas intelectual. Esse conhecimento aqui, e o próprio termo grego vai apontar para isso, ele é um conhecimento experimental. Muitos de nós têm a informação acerca do amor de Deus. Muitos de nós hoje à noite que me ouvem aqui sabem definir o amor de Deus, sabem recitar João 3,16. Mas muitos de nós falam e entendem o amor de Deus como alguém que faz o curso para ser motorista e tira a sua CNH, mas nunca dirigiu um carro. O que Paulo está dizendo é que vocês conheçam esse amor, que vocês experimentem esse amor, que vocês saibam de fato, experimentalmente, o que é esse amor. E a pergunta que eu faço para você hoje: você já sentiu, já provou, já vivenciou o amor de Deus? Porque tem gente que, não obstante às vezes fazer profissões exatas da fé, eles são extremamente corretos nas afirmações que fazem a respeito de Deus, todavia o que sentem não é condizente com o que dizem, o que fazem não é condizente com o que professam. Falam de perdão, mas muitos não conseguem nem aceitar o perdão. Você ainda não provou o perdão de Deus, você ainda não provou o amor
dizendo, e a oração de Paulo aqui é essa, para que conheçam de forma experimental, conheçam de forma concreta, não conheçam apenas em teoria, não conheçam apenas de forma intelectual, não aprendam apenas a recitar textos que falem e que não saibam apenas fazer definições verbais e teóricas desse amor, mas que saibam o que de fato esse amor é na sua vida e na sua prática. Agora tem uma aparente contradição aqui. Ele diz, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ou seja, ele diz experimentar o inexperimentável. Conhecer o incompreensível. Isso aqui em gramática, tá? Quem vai definir isso aqui como um oxímoron, ou seja, um quadrado redondo. É um escuro claro. É um frio que aquece. É uma contradição. Como é que eu vou compreender o incompreensível? Aí diz o John Stott que compreender o incompreensível é uma das obras da graça de Deus. É só Deus que tem a capacidade de pegar 1 tera, e agora eu estou falando com a geração mais nova, e vai colocar esse 1 tera, essa capacidade, dentro de 1 MB. Isso é só a graça de Deus. De maneira que aqui também nós temos que ver, meus irmãos, a nossa incapacidade de resposta a Deus. Porque Paulo está dizendo, para poderdes compreender, para poderdes conhecer. De maneira que, se Deus não nos faz compreender e conhecer, nós não compreenderemos e não conheceremos. Amém? Nós dependemos da ação única da graça soberana de Deus. Agora, olha que belo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Mas antes que eu faça aqui, subamos juntos no 4º degrau, olha o que Paulo fala com relação à compreensão desse amor. Perdão, versículo de número 18. Vocês estão com a Bíblia aberta? Eu pedi que, apesar de mim, Deus me use para que você seja abençoado hoje à noite. Versículo de número 18, olha o que ele diz: poderes perfeitamente compreender com todos os santos. Meus irmãos, as dimensões do que é ser igreja e do amor de Deus não podem ser vividas de forma isolada. E aqui vai uma palavra aos desigrejados. Ainda que eu, particularmente, tenha muito bem claro e definido o que é uma instituição religiosa, a Igreja de Jesus, e são coisas para mim muito distintas. A Assembleia de Deus é uma instituição religiosa que tem CGC, que tem uma estrutura, que tem os seus vícios, que tem sua condução, que tem sua história e que tem suas tradições, mas o corpo de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus, está para além da minha denominação. Isso para mim é muito claro. Tem gente que não consegue fazer essa distinção. E porque não faz essa distinção, às vezes olha para as estruturas religiosas e põe as mãos na cabeça dizendo: meu Deus, a guerra está perdida, porque é feia a coisa. Se a gente dá uma olhada assim, né? Agora, essa é a realidade da estrutura religiosa. A Igreja de Jesus, a catolicidade, a universalidade da Igreja é a obra da graça de Deus, meus irmãos. Eu acho lindo aquele cântico, tantos como areia da praia. Infelizmente, os assembleanos só cantam aquele cântico em velório. Aquele é um cântico que fala da universalidade da fé. Aquele é um cântico que fala da grandiosidade dessa obra da graça de Deus, que me coloca conectado com o planeta. Porque eu, não obstante ser gaúcho, tenho irmãos chineses. A minha família se estende ao outro lado do globo. Essa é uma das maravilhas da graça. Mas deixa eu voltar para cá. Paulo diz, para que vocês possam compreender com os santos a compreensão, a experiência do que seja a grandiosidade da igreja e do amor de Deus, não pode ser vivido de forma isolada. Não pode ser vivido de forma solitária. É antinatural do propósito criacional de Deus o isolamento. É antinatural do propósito criacional de Deus a solidão. Solitude é aprender a gostar, é aproveitar o seu momento só. Solidão é a ausência de gente, é antinatural do ponto de vista do Criador. A vida cristã é uma vida coletiva. A vida cristã é o desafio da vida em comunidade. A vida cristã é o desafio de andar com todo mundo, de andar com a cambada toda. Não dá para ser igreja sozinho. Não dá para viver a fé cristã isolada. Não dá para ficar tomando Santa Ceia sozinho. Santa Ceia
é sentar na mesa, é compartilhar o cálice, é compartilhar a caminhada, é compartilhar a vida. É por isso que as igrejas neopentecostais, elas são blasfemas do ponto de vista do Evangelho, porque transformam igrejas em shopping center da fé, onde as pessoas entram lá dentro para consumir Deus, e depois cada um vai viver a sua vida. Isso não é essa igreja. Igreja é encontro de caminhos. Igreja é o entrelaçar de existências. Igreja é o entrelaçar de vidas. É o mais velho que na caminhada da fé encontra com o mais novo. É o mais novo que na caminhada da fé ajuda o mais maduro. Isso é ser igreja do Senhor Jesus, e não é possível ser igreja sozinho. Amém. Para que a gente encerre, o último degrau. Perdão pelo horário, meus irmãos. Eu sempre fico muito preocupado quando eu vou pregar, porque eu passo um pouquinho, né? Já vou encerrar. Amanhã é segunda-feira. Eu também levanto cedo, como a maioria de todos aqui. Último degrau de Paulo, versículo de número 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E agora vem o assombro. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Tá bom. Já não faltava mais nada. Fortalecimento no homem interior, habitação de Cristo, arraigado, fundamentado em amor. Compreendendo o incompreensível da dimensão do que é ser igreja do amor de Deus. E agora, Paulo diz, eu oro para que eles sejam cheios da plenitude de Cristo. Escute, isso aqui não é uma aspiração de Paulo pedindo que Deus na eternidade nos faça deuses. Não, de forma nenhuma. Longe disso, muito longe disso. A plenitude aqui, o crescimento na plenitude, portanto, é o tema dessa última petição de Paulo. Ele ora para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Isso significa que Deus, na sua misericórdia, por meio de Cristo, fez, por meio de um amor incompreensível que desafia a nossa imaginação, Ele vem habitar em nós de maneira plena. E a pergunta é: quais são os efeitos disso? Quais são os efeitos de ser habitado plenamente, na totalidade? É a mesma expressão que Paulo vai usar aos Colossenses, falando da plenitude de Deus em Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. É a mesma expressão. A oração de Paulo é para que a totalidade de Deus nos habite. Será que alguns de nós já pararam para pensar nisso? Esse é o anseio da Escritura, que a totalidade. Qual é os efeitos disso? A aspiração, o desejo, o anseio de Paulo é o mesmo daqueles princípios que falam: sede santos como é santo o Senhor. É o mesmo princípio que está estabelecido em Mateus, capítulo 4, versículo 40, capítulo 5, versículo 48. Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós vamos entender melhor isso. A plenitude de Deus em nós não significa que a partir disso nós começaremos a fazer milagres extraordinários. O nosso suor na toalhinha vai curar gente. Nós seremos assim seres quase que angelicais. A gente não vai caminhar, a gente vai flutuar. Nada disso. Nós vamos ver na continuidade do capítulo, e vai ser ministrado pelo Gabriel na semana que vem, a vida da unidade da igreja, a santidade de Deus na igreja, a compreensão. A plenitude de Deus em nós se expressa nas dimensões relacionais, onde nós seremos profundamente parecidos com Jesus de Nazaré. Ele é a plenitude de Deus. Paulo termina a sua oração, versículo de número 20, dizendo: ora aquele que é poderoso para... Por que ele ora? Por que ele pede? Por que ele sobe tão alto? Porque a sua oração está fundamentada em Deus. Ora, aquele que é Deus, poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós habita. Essas coisas são possíveis por quê? Porque há um poder que habita na igreja. Qual é o poder que habita na igreja? É o poder da ressurreição de Jesus. Aleluia. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus, o mesmo poder que o fez ascender aos altos céus e assentar à destra do Pai, o mesmo poder habita em nós para nos conduzir nesse caminho. Eu sei que a sublimidade e a grandeza disso é muito desafiador, mas esse tem que ser o alvo da igreja. Observem que quando a gente começa a olhar dessa maneira, outras petições nossas corriqueiras, elas ficam tão sem significado, né? A gente vê como é infantil,
como a gente é supérfluo diante do Senhor. Versículo de número 21. Esse texto não poderia terminar senão com uma doxologia, uma expressão de louvor a Deus. Não tem como acabar uma exposição dessa sem terminar de joelhos, em louvor, em adoração. A doxologia paulina, Paulo está, pois, convencido assim como nós devemos ficar convencidos, de que somente o poder divino pode gerar o amor divino na sociedade divina. Acrescentar mais alguma coisa não seria apropriado a não ser exaltar e engrandecer a Deus. E aí Paulo termina, versículo de número 21. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Ele seja a glória, exclama Paulo. A este Deus com poder para ressuscitar, ao único que pode fazer com que o sonho se torne realidade. Não o meu sonho, mas o sonho de Deus, do projeto da nova sociedade de Deus. O poder vem da parte dele, a glória deve ser dada a Ele. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, no corpo e na cabeça, na comunidade da paz e no pacificador, por todas as gerações na história dos homens, para todos sempre na eternidade. Amém. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e que as verdades dessa segunda oração de Paulo nos desafiem a viver um cristianismo segundo o coração de Deus. Vamos colocar de pé no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado é teu nome. Graças a Deus. Aleluia. Vontade de dar é de se colocar de joelho, que nem o Paulo, né? Diante da grandeza disso tudo. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nessa noite nós te agradecemos pela sublimidade da tua palavra. Graças a Deus. Apesar do pregador, eu peço que a tua palavra tenha sido explanada de forma a edificar os teus filhos. Que as verdades aqui contidas, tão desafiadoras, tão sublimes, tão grandes, mas é esta a realidade do teu propósito para a igreja. Ser a igreja é caminhar nesse sentido, nada a menos do que isso. Ser igreja é caminhar na renovação constante do homem interior, é ser casa de Deus, a habitação de Jesus. Ser igreja é viver a radicalidade do amor, a fundamentalidade do amor. Ser igreja é compreender as dimensões profundas dessa comunidade que nasce na cruz, Aleluia. que nasce pelo teu sangue vertido, querido Jesus. Ser igreja é compreender o incompreensível, o teu amor por nós. Ser igreja é receber a plenitude da tua habitação. Eu te peço nessa noite, querido Deus, nos ajuda a caminharmos na maturidade, rumo à maturidade, que cresçamos, que deixemos de ser crianças, infantis, gente que chega diante da tua presença com tanta mesquinharia, com tanto egoísmo, com tanta coisa pequena. Não nos permite chegar diante da grandeza, da riqueza da tua glória, com tanta coisa pequena. Todas as nossas petições têm que ser conhecidas diante de ti, mas que o conhecimento da verdade nos proporcione momentos de comunhão contigo sublimes, momentos de intimidade contigo únicos, singulares. Que a nossa alma, cheia da tua palavra e da grandeza da verdade da tua palavra, desfrute nada menos do que essa comunhão que Paulo nos ensina a ter contigo. Eu oro essa noite, Pai, te agradecendo, te pedindo graça, misericórdia, e anelando junto com o apóstolo Paulo, que seja assim, no nome precioso de Jesus.